Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Falei hoje na minha crônica da Broca Total na difusora, uma coisa que eu venho repetindo aqui com uma certa impertinência até, de que a reforma da Previdência Social não vai sair, não vai ser aprovada. Pelo menos do jeito que o governo quer. Se houver uma aprovação, vai ser uma aprovação que não vai ter nada a ver, que não vai resolver aquilo que o problema é que o governo previa e queria que acontecesse, que é exatamente arrumar dinheiro para tapar o rombo que existe, o rombo financeiro que existe no erário brasileiro. Então o que o governo, como a reforma da Previdência parecia o meio menos traumático para arrumar dinheiro, pelo menos é o que pensava o Michel Temer, que não conseguiu aprovar. Aí o pessoal veio com aquela história, o Temer não conseguiu aprovar porque ele estava desmoralizado, porque estava muito mal com a opinião pública, o governo dele era só reprovação. Não, ele não conseguiu aprovar a reforma da Previdência porque ninguém vai conseguir. Nem o Bolsonaro, com todo o apoio que teve, com todo o prestígio que tem junto à população, por ser até um governo que está começando agora, nem ele vai conseguir fazer reforma da Previdência Social. O Temer conseguiu a reforma trabalhista porque atendia vários setores da sociedade e era contra apenas os trabalhadores. Agora, a reforma da Previdência atinge a sociedade toda, de um modo geral, então não vai ser aprovada. Até possível que se aprove um projeto, confeições frankensteinianas, né, todo mutilado, mas que não vai direto ao assunto, que é resolver ou contornar a crise financeira do país. Herança do governo Dilma, herança do governo Temer, herança de governos anteriores, inclusive do governo Lula. O que o governo vai ter que fazer? O governo vai ter que ter um plano B. E ontem, o ministro Paulo Guedes deixou muito claro, quando defendeu o Pacto Federativo e quando tocou, mesmo que muito de leve, no chamado Imposto Único. E eu tenho para mim, no meu modo de entender, que o que vai ser tentado depois da rejeição da reforma da Previdência Social é exatamente o chamado Imposto Único. O Imposto Único foi uma proposta de um professor brasileiro, Mário Sintra, me parece, que faz parte da equipe econômica do Paulo Guedes. É uma teoria que poderia até acertar na prática, mas que nunca foi provada em lugar nenhum do mundo, o tal de Imposto Único. É só a teoria do brasileiro
já elogiada por outros teóricos brasileiros, por alguns teóricos internacionais, mas que nenhum país teve a coragem de aplicar. Seria um imposto único, acabariam todos os outros impostos e ficaria o imposto calculado em 2,18% de tudo aquilo que você paga, tudo aquilo que você recebe pelo sistema bancário. Aí, parecer muito com a CPMF, mas diferente da CPMF, que a CPMF acrescentava, e o imposto único, ele agrega todos os impostos, reduzindo essa taxa de 2,18%. Quer dizer, não tem mais imposto de renda. Acaba o imposto de renda. Não tem mais declaração de imposto de renda. É uma das coisas que vai acabar, imposto acaba. Ficam apenas os encargos sociais, né? Algumas taxas, mas imposto, inclusive o imposto embutido nas mercadorias e tal, acaba tudo, não tem nada. Então, sobraria dinheiro para todo mundo, inclusive para o trabalhador. Na teoria, é uma beleza e até convence, né, assim, as lideranças políticas passarem a defender o tal de imposto único como saída, é capaz até de convencer a população. Mas não foi testado em lugar nenhum. Quer dizer, o temor é exatamente esse da primeira vez, da experiência. No Brasil vai testar e o Brasil não é um bom país para fazer teste, né? A gente testou aqui o tal de plano cruzado, não deu nada. Mas o Paulo Guedes vai ter que buscar uma saída, porque reforma da Previdência não passa. Reforma da Previdência, ele não pode contar com ela. Eu vou mostrar no programa de hoje, daqui a pouquinho, a entrevista do Janine, diretor superintendente da AGETRAN de Campo Grande, sobre o trânsito em Campo Grande, né? Muita gente reclamando dos pardais, a volta da fiscalização digital. Então, a gente vai mostrar a entrevista daqui a pouco no programa. Eu quero falar rapidinho aqui sobre o problema da imprensa brasileira. Eu tenho acompanhado aqui nas redes sociais uma crítica geral à imprensa, sobretudo à chamada grande imprensa, o Globo, a Folha, o Estadão. São os órgãos da imprensa mais criticados hoje no Brasil. A Veja. E eu, que sou membro desta imprensa há mais de 50 anos, que conheço a imprensa brasileira desde o tempo da Linotipo, posso dizer que não existe no mundo uma imprensa melhor que a imprensa brasileira. Tem parecido, igual, mas melhor não tem. Apesar de ser uma imprensa totalmente conservadora, liberal, é uma imprensa, principalmente a Rede Globo, que tem procurado agir com imparcialidade. Vão dizer, não, Sérgio Primo, estão atacando o Bolsonaro e tal. O Bolsonaro chegou à presidência da República, não foram as redes sociais, não. Quem elegeu o Bolsonaro, quem deu projeção ao Bolsonaro, foi a imprensa convencional. A imprensa alternativa aí das redes sociais apenas repercutiram. Ou iniciaram, né? E a grande imprensa convencional repercutiu. O pessoal fala, e ele, o próprio Bolsonaro, usa muito disso, diz, eu fiz minha campanha, eu não tinha tempo no rádio e na televisão, fiz tudo pela rede social. Um equívoco enorme.
Quem deu projeção ao Bolsonaro durante a campanha eleitoral foi a grande imprensa. Ele sofreu um atentado e ocupou metade do horário em todos os jornais do Brasil. No Jornal Nacional, no jornal das emissoras da SBT e tal. Aí, quando a imprensa fala, por exemplo, do golpe de 64, eu recebi aqui uma cobrança aqui hoje de um cidadão chamado Júnior Souza, mostrando a Veja em dois momentos. Um título da Veja mostrando que Cuba celebra 60 anos de revolução, ele faz questão de gravar a revolução, em uma América Latina que gira à direita. E outro título aqui da mesma Veja, onde ele coloca: Bolsonaro quer comemoração do golpe de 1964 nos quartéis. Ele grifa também o golpe. Aí, mais adiante, alguém me pergunta: Sérgio Cruz, qual é a diferença entre o golpe no Brasil e o golpe em Havana, em 1958? Em Havana não aconteceu o golpe, em Cuba aconteceu uma revolução mesmo. Uma revolução. Não foi um exército, foi um grupo de rebeldes que se constituiu numa milícia, numa falange, e atacou o exército. Fez uma revolução, era uma ditadura de extrema direita e se estabeleceu a ditadura de extrema esquerda. Tiraram os fascistas e entraram os comunistas. Houve uma revolução, mudou, né, de fascismo para comunismo. Uma mudança tão profunda quanto houve a mudança na Rússia em 1905, quando Lenin proclamou a República Soviética. Então foi revolução. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil tinha um presidente eleito pelo povo, João Goulart, presidente eleito pelo povo, estava no poder e foi derrubado do poder. Alguém derrubou o Jango e assumiu no lugar. Isso é golpe. Golpe que não sou eu que estou proclamando, não sou eu que estou intitulando, não. Golpe reconhecido pela imprensa. Toda a imprensa. A imprensa que apoiou o golpe depois se arrependeu, porque não esperava o golpe, não esperava que o golpe fosse se transformar numa ditadura. E não foi só a imprensa, não. Aqueles que deram golpe, muitos daqueles que participaram do golpe se arrependeram depois e se afastaram e foram punidos por isso, quando virou a ditadura. Vou citar aqui: Ulisses Guimarães apoiou o golpe e fundou o MDB. Foi para a oposição. Carlos Lacerda era o principal líder civil do golpe. Ele foi o principal líder civil do golpe. Ele era governador do estado da Guanabara e peitou todo mundo. Botou o Jango para correr do Rio de Janeiro para Brasília. E logo em seguida tentou se unir ao Jango e ao Juscelino para formar tal de frente ampla. E foi caçado. O Carlos Lacerda, o líder civil do golpe, foi caçado quando o golpe virou ditadura militar. Então não sou eu que estou classificando, é a imprensa, né? A própria imprensa. A Veja, por exemplo, foi fundada em 1969
em plena vigência da ditadura, com o consentimento da ditadura e dando cobertura à ditadura. Se você é colecionador da Veja, assinante da Veja desde 1969, 70, 80 e tal, vai perceber as capas e as matérias da Veja eram todas favoráveis ao governo da ditadura militar. Passou a qualificar a ditadura como golpe depois que a ditadura acabou. Mas passou. Mesma coisa a Rede Globo. A Rede Globo passou a entender que houve uma ditadura, e passou a entender, não, passou a proclamar, porque ela já entendia há muito tempo, qualquer um que viveu a época da ditadura sabe que foi ditadura, então eu também não vou ficar perdendo tempo em ficar, apenas a solidariedade à imprensa. Porque a imprensa aqui no Brasil é o seguinte, quando ela fala aquilo que nos agrada, a imprensa é boa. A imprensa, quando ela fala aquilo que não nos agrada, a imprensa não, esse jornal aqui não presta. Esse jornal aqui já foi comprado. Quando o comunicador defende alguma coisa, eu passo por isso direto aqui, quando eu defendo alguma coisa que alguém gosta, aí eu recebo aqui os hábitos, elogios e tal. Quando eu recebo, fala alguma coisa que o cara não gosta, ele já vem de pau em cima de mim, já me xinga de velho, de ignorante, estúpido e tal. Ele já vem aqui. Assim acontece com a grande imprensa. E com muito mais intensidade, é claro que a grande imprensa tem muito mais influência do que a pequena imprensa. Então aqui apenas para esclarecer isso, colocar bem isso, né? Colocar bem isso. Então, bom, agradecer às pessoas que estão ligadas neste programa, pelo site daviamorena.com, pela internet através do Facebook, e a gente está aqui, né? Eu estou recebendo agora, por exemplo, uma mensagem aqui do meu amigo Osman Carlos de Matos. Aliás, o Osman é um liberal, pelo qual tenho o maior respeito. A gente participa desse programa há muito tempo, sempre muito elegante e sempre muito bem fundamentado. O que ele diz aqui? Multas ou penalidades deveriam ser aplicadas aos gestores também. Em Campo Grande, por exemplo, as faixas de rodagem das vias apagadas ou inexistentes, faixa de pedestre, idem. Pois é, a gente vai mostrar da resposta para o seu Osman, daqui a pouco na entrevista com o presidente da Getrão, Janine, entrevista concedida 2 de manhã no programa Boca do Povo do B de Paula, do qual eu participo, que é transmitido aqui pela Via Morena. Então, eu quero até convidar, já fiz o convite, está dependendo da agenda do Janine, para vir aqui a esse programa para responder direto aos nossos telenautas e ouvintes, né? Todas as questões que envolvem o trânsito de Campo Grande, que está simplesmente caótico. A entrevista é depois do tempo em Brasília e no Mato Grosso do Sul.
Todo mundo deve ficar atento. Uma mancha na pele pode ser hanseníase. Se você tocar na mancha e não sentir nada, ou perceber diminuição da força nos braços, mãos e pés, é melhor procurar uma unidade de saúde. É muito importante identificar o mais rápido possível. A hanseníase tem cura. O tratamento é gratuito e logo que ele começa, a doença deixa de ser transmissível. Hanseníase. Identificou, tratou, curou. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Mandar aqui um abraço para meu amigo Cassiano do Gás, que nos escuta na difusora e aqui através desse programa. Muito obrigado, Cassiano do Gás, pela audiência a este programinha. Vamos à entrevista do dia, entrevista longa, um pouco longa, mas muito interessante e muito ilustrativa com relação aos problemas do trânsito na capital. Entrevista concedida ao jornalista B. de Paula Filho, com a nossa participação, a participação do Caetano e a participação de toda a população de Campo Grande, no programa jornalístico de maior audiência do rádio de Mato Grosso do Sul, programa Boca do Povo. O entrevistado é o diretor, é o Janine, diretor-presidente da AGETRAN de Campo Grande. Com a palavra, B. de Paula Filho. Eu estou recebendo aqui o Janine. Nós não nos conhecíamos pessoalmente, mas é um prazer, é uma honra recebê-lo e vamos ter uma conversa sobre trânsito. Conversa tensa, porque a cidade inteira está brava com você. Bom dia, Janine. Bom dia, Bê. Prazer estar aqui na rádio, né? Primeira vez que eu venho aqui, né? Eu não te conhecia pessoalmente, só conhecia o famoso Bê de Paula, né? Agora conhecendo pessoalmente. Tira o famoso. É um prazer estar aqui na Rádio Difusora com vocês. Estamos aqui para responder, para esclarecer as coisas, né? Tirar, assim, porque é aquela coisa, quando a gente não conhece determinados assuntos e às vezes a gente quer tomar quer responder alguma coisa e você não conhecendo o assunto, forma um preconceito de algumas coisas, né? Então é importante a gente falar tecnicamente para as pessoas poderem entender um pouco do trabalho da AGETRAN, né? E assim, só falando, todo mundo hoje está no auge de falar de radares, lombadas, né? Mas a AGETRAN não é só isso, né? A AGETRAN é uma gama muito grande de serviços, né? Envolve transportes, envolve toda a parte de trânsito, então a gente vem fazendo um trabalho de recuperação muito grande aí na nossa cidade. Janine, todo mundo bravo com os radares, mas aquele radarzinho que vocês inventaram agora, que fica que vocês carregam ele para onde quiserem, aquilo lá é um toma-toma de dinheiro. Vocês estão revivendo a indústria da multa inadmissível, porque nós já tínhamos pensado que isso daí já tinha morrido, que era coisa do passado. E é você que reviveu, é o prefeito que mandou. Como é que é isso daí? Explica para nós, como é que... Porque a última vez que nós tivemos fotossensores aqui, a Boca do Povo descobriu isso, viu que era uma indústria de multas, enquadrou como uma indústria de multa e ela desapareceu. E agora volta de novo a perturbar a população. Na verdade, você falou de coisas distintas aí. Vamos lá. Fotossensores, isso aí foi numa época que foi uma empresa contratada, que trabalhou aqui um tempo... E até o Ministério Público entendeu que estava errado o jeito que eles trabalhavam, porque, e tinha razão na época, porque eles trabalhavam e ganhavam, se eu não me engano, eu não trabalhava nessa época na AGETRAN, mas acho que eles tinham um percentual da multa, alguma coisa assim, e isso estava errado, né? E o próprio governo federal, através do controle, normatizou tudo isso. Hoje, qualquer empresa que trabalha em radar, equipamentos eletrônicos em geral, ela trabalha ela faz tipo uma alocação. Então, na verdade, ela não participa de nada, não tem essa coisa, né? Todo mundo acha que a empresa multa muito porque ela recebe um percentual. Isso não é verdade. A empresa, ela recebe pelo trabalho que ela presta. Então, ela põe equipamento, ela dá manutenção no equipamento, ou seja, se alguém bater, derrubar o equipamento, alguém tacar fogo no equipamento, ela vai lá e vai consertar tudo por conta dela.
e você paga mensalmente pelo número de faixas fiscalizadas. Por isso que quando você vê o contrato, você fala, são 30 faixas de radar, são 109 faixas de equipamento misto, porque a gente paga por faixas fiscalizadas. Por exemplo, se eu colocar um equipamento na Afonso Pena, eu tiver 3 faixas, eu vou pagar vezes 3. Então vamos supor que custe R$2.000 cada faixa, eu vou pagar mensalmente R$6.000 naquele local, entendeu? Então não existe, vamos tirar já primeiro esse ponto, achar não, a empresa participa de lucro, não participa de nada, é mensalmente. Esse é um excelente esclarecimento. Eu achava as pessoas, que... as pessoas acham mesmo, por isso que eu falei, é importante esclarecer, porque quando as pessoas não têm esse esclarecimento, se forma o preconceito, né? Você começa a ter o conceito errado do negócio. Então é importante ter esse esclarecimento. A empresa não participa de nada, e isso já há décadas, né? Os contratos anteriores que a Getran tinha, que o Detran tem, todos já são nesse molde, né? O próprio controle normatizou muita coisa, porque isso aí começou lá em 95, 92, mais ou menos, essa coisa de equipamentos eletrônicos. Aquela parte primeira lá era uma quadrilha, aquilo ali era coisa de quadrilha, de quadrilheiro. Felizmente acabou, tal. Mas o medo que o Campo Grandense tem hoje é exatamente isso daí. A empresa participa, eu me dano e a empresa dá risada. Não, então, de maneira nenhuma. O CONTRAN acabou com isso tudo, né? Então o CONTRAN ele solta as resoluções, vão normatizando as coisas. E a gente trabalha sobre resoluções do CONTRAN sempre na ótica do Código de Trânsito brasileiro. Então não tem para onde correr. E hoje, acabou aquele tempo que você fazia o que você queria, né? Você tem um Ministério Público muito atuante, você tem muita informação. Você tem um Tribunal de Contas muito atuante. Hoje todo mundo tem internet, todo mundo tem Facebook, todo mundo tem acesso a tudo. Eu até trouxe aqui para você ver relações locais, mas assim, desde o início, quando a gente foi começar a implantar os equipamentos eletrônicos, o prefeito Marquinhos me chamou lá e falou, Geninho, eu quero transparência total em tudo. Eu sei que hoje em dia o Código de Trânsito não existe, que eu coloco uma placa informando, tem fiscalização eletrônica nesse trecho. Não é mais obrigado. Antes era obrigado você colocar. Saiu uma resolução do CONTRAN já há alguns anos atrás que não precisa mais. Mas nem por isso a gente deixou de colocar, porque a gente acha importante. Então, assim, a gente procura dar toda a transparência possível. Por exemplo, se você entrar no site da Getran hoje, você tem toda a relação de todos os locais. Você vai ter essa relação aqui, que informa todos os locais onde eu tenho o equipamento, que velocidade que ele se ele está em caráter educativo ou se ele já entrou em funcionamento normal. Então isso aí no site da Getran. Outro ponto importante, a gente quando coloca um equipamento, você faz um estudo técnico antes, ou seja, não é assim em qualquer lugar, né? A gente participa do GGT, que é o Grupo de Gestão Integrada de Trânsito, que participa de todos os órgãos de trânsito e de saúde do município. E isso a gente tem uma gama muito grande de estatísticas. Tem uma gama muito grande de estatísticas que nos dá um norte muito bom. A partir daí a gente faz os estudos técnicos, se decidiu implantar um equipamento eletrônico em tal lugar. A partir daquele momento, a empresa vai fazer o projeto, vai implantar, o Inmetro vai vir aferir, porque enquanto o Inmetro não afere, não começa. E aí a gente entra na campanha educativa, que são aqueles 15 dias que não tem multa para ninguém. Então a gente vai lá, coloca aquela faixa, vocês devem ter visto a faixa, nesse equipamento está em campanha educativa, do dia tal até o dia tal. Nesse período, se você cometeu alguma infração, vai chegar a cartinha na sua casa, como se fosse uma multa, mas não vai se transformar em multa. Essa cartinha que chega, se você não tomar providência nenhuma, ela vira multa? Ou não. Nesse período educativo, não. A cartinha vai chegar só para dizer, olha, se tivesse funcionando normalmente, o senhor teria sido multado aqui. Mas está aqui a sua foto, a velocidade que o senhor passou, tudo, mas isso não vai virar multa, porque nós estamos na parte educativa, justamente para que o motorista se acostume com aquilo, o fato de ter o equipamento ali. Então a gente foi muito transparente, colocamos bastante placa de sinalização antes, embora não exista obrigatoriedade, mas a gente entende, e o prefeito também pediu isso, falou transparência total. A gente tem equipamentos que às vezes ficam próximos de árvores, porque o equipamento ele tem uma distância limite que ele pode ficar, então você tem uma margem de poder modificar, por exemplo, próximo de um semáforo. O espaço que você tem não dá às vezes para ficar muito longe, escapar daquela árvore, então a gente tem hoje empresas de poda de árvore, a gente está apertando essa poda de árvore, por quê? A gente quer que o cara enxergue o equipamento, entendeu? A gente quer que o cara enxergue a placa de sinalização. Vamos começar agora mais uma coisa para ficar muito mais visível. A gente vai começar a soltar a sinalização horizontal no chão, a velocidade mesmo. Tipo assim, 200 metros no semáforo está lá, 50 km por hora, 30 km por hora, ou seja, transparência total, eu quero que você enxergue. Ou seja, o objetivo meu não é arrancar seu dinheiro, muito pelo contrário, eu quero reduzir o número de mortes nessa cidade. Sérgio Cruz. Janine, 2 perguntas numa só. Nós tivemos um período que não teve sinalização digital, né? Foi suspensa, tal, não sei porquê, não sei, 1 ano ou 2, que não havia nenhum tipo de sinalização digital na cidade, de fiscalização digital. De repente volta a sinalização
e mudaram os pontos, né? Quer dizer, tinha um ponto, de repente você acostumou. Então a pergunta é a seguinte: primeiro, qual foi o aumento de acidentes havidos nesse intervalo que não teve fiscalização, e por que essa mudança dos locais dos pontos de sinalização? Bom, primeiro, com relação aos acidentes, o contrato com a empresa anterior, eram duas empresas. Uma acabou em abril de 2016 e não foi renovada, não teve licitação nem nada, que era dos equipamentos mistos, e o Lombada e Radar acabou em dezembro de 2016, ou seja, quando nós assumimos dia 1º de janeiro de 2017, todos os equipamentos na cidade estavam desligados. Só que as empresas não tiraram os equipamentos. Esse equipamento é da empresa. Terminou o contrato, ela vem aqui, ela recolhe e leva embora. É dela, né? Ela implanta, ela tira e leva embora. No ano de 2017, as empresas não tiraram os equipamentos. Ficou aí, né? Mandamos a cartinha informando o ofício, por favor, retirar os equipamentos, mas as empresas, por critérios dela, demoraram para retirar os equipamentos. Por um lado, foi ótimo, porque enquanto o equipamento estava na via, o motorista acreditava que ele estava funcionando, todo mundo andou normal. E a gente veio numa decrescente de acidentes de trânsito e no número de mortes em Campo Grande. Pra você ter ideia, em 2011 nós morriam 132 pessoas no trânsito de Campo Grande. E a gente foi reduzindo, 12, 13, nós chegamos, o nosso recorde foi em 2017. Nós tínhamos 70 mortes no acidente de trânsito, ou seja, quase 50% de redução de acidente. Isso graças a trabalho, equipamento, presença, tudo. 2018, as empresas chegaram aqui e começaram a remover e levar embora. É delas, é justíssimo, né? Levar embora. O motorista olhou e falou: o quê? Não tem mais equipamento? Vamos sentar o pé nesse negócio aqui, né? O que aconteceu? Nós aumentamos de 70 para 87 mortes no ano de 2018. Nós tivemos um aumento de morte de 25%. Nós agravamos os acidentes. E assim, o detalhe legal de você entender, para você ver como a velocidade é muito presente nisso, e por isso a gente precisa do equipamento. Nós diminuímos o número de acidentes, o total de acidentes foi bem menor, porém a violência deles foi bem maior. Então a gente teve muito mais mortes, muito mais feridos graves e um número menor de acidentes. Isso comprova de vez que a velocidade é o principal fator de risco hoje. E Campo Grande, nós temos assim, eu falo, nosso sistema viário é nosso céu e nosso inferno ao mesmo tempo, né? É nosso céu, porque qualquer pessoa que trabalha com trânsito, que vem de fora, vem de São Paulo, de Belo Horizonte, de Goiânia, fala: nossa, que cidade bacana, eu queria ter a sua cidade, eu queria ter o seu sistema viário na minha cidade. Deixa ele andar um pouquinho aqui e começar a receber multa, que ele vai querer mudar. Não, mas lá eles têm, só que eles têm a mesma coisa que nós temos, só que eles têm um sistema viário ruim, pequeno, apertado. E ao mesmo tempo é nosso inferno, por quê? O motorista corre muito, porque as vias são largas, é tudo reto, é tudo plano, o motorista acaba exagerando na velocidade. E por isso a gente tem que combater isso. Agora, não é só equipamento eletrônico, né? A gente já conseguiu uma redução nesses 2 primeiros meses, né? A gente reduziu 18% o número de mortes, e eu acredito que a gente vai reduzir mês a mês isso aí. Mas isso é um trabalho conjunto, é equipamento eletrônico, é a presença do agente na rua, é a fiscalização de blitz, que a gente tem tirado muita gente através do batalhão de trânsito, eles têm feito muita blitz, tem tirado muita gente sem carteira de habilitação. Sim. Isso é um dado que ninguém sabe. Mas todos os dias eles estão fazendo blitz, todos os dias eles tiram dezenas de pessoas sem carteira de habilitação. O cara está pilotando moto, carro e não tem carteira de habilitação. Isso é um fenômeno que vem acontecendo. E esse cara não sabe dirigir direito, ele está nas ruas. Então a gente vem tirando esses caras da rua. Então é importante esse trabalho. A gente melhorou muito a sinalização da cidade. Nós pegamos uma cidade totalmente destruída. Temos assim, a cidade inteira ainda por fazer, tem muita coisa para trabalhar. A gente melhorou muito. A gente colocou aí 50 novos semáforos na cidade, em lugares assim que tinham necessidade desde 2013, 2014. Isso tudo vem impactando no número e vamos trazendo esse número para baixo. Assim, é até meio utópico, mas o sonho da gente é chegar no número 0 de mortos, né? É uma utopia, mas a gente persegue essa meta, sempre. Bom, o Caetano, que é da Aliança Só Hilux e tem nos ajudado aqui também nas entrevistas, vai falar sobre, pelo lado dos motociclistas. Bom dia, Caetano. Bom dia, B, bom dia, ouvintes da 101.9. Janine, eu como cidadão tenho estou muito atento aqui à sua entrevista, e ontem, quando à noite no telefonema com o B, me convidou: preciso de um cidadão para fazer uma interlocução lá na entrevista com o Janine, o presidente da Getran. Falei: eu me disponho, e por isso estou aqui. Não só para os motociclistas, que eu sou motociclista, existe uma diferença. Primeiro, eu sou fundador da Federação do Motociclismo do Estado. Sou conhecido no Estado por ser o Caetano do motocross. Então tem uma história com o motociclismo. Nesse final de semana tive a oportunidade com os amigos de viajarmos até o interior de Minas Gerais, motociclista. Em Campo Grande existe 2 categorias, os motociclistas e os motoqueiros. É impressionante o volume de motoqueiros que não respeitam a sinalização, que abusam do farol vermelho,
e que se matam. A minha empresa, por acaso, é em frente da APAI. Quem quiser presenciar o que significa isso, vá na Aliança de manhã cedo, das 6 às 7, 7h30, e veja o volume de pessoas, principalmente meninas, amputadas por uso da motocicleta indevida. Mas eu vou fazer 2 observações. Já que eu falei da APAI, no terminal Morenão, onde tem um fluxo muito grande de pessoas que vão para a APAI, não existe ali um sinal de pedestre com acionamento, aquele botãozinho tradicional. E me chama a atenção que na Avenida Mato Grosso, em frente ao Itacolomi, existe um sinal desse de lugar nenhum a lugar nenhum. Não serve para nada. Não passa gente. Não passa ninguém. Arranca aquilo de lá e instala ali na Cocilba, que já morreu gente naquele cruzamento. Outra coisa que me chamou a atenção na sua entrevista, o senhor disse o seguinte, que a empresa é terceirizada e que custa por faixa em torno de R$2.000 por mês o contrato. O senhor falou isso. Aí eu pergunto, se na Afonso Pena são 3 faixas, então significa que aquele semáforo, aquele equipamento, para a empresa tem que o município pagar em torno de R$6.000, é R$2.000 por faixa, são 3 faixas na Afonso Pena, 3 vezes 2, são R$6.000. Bom, se eu, prefeito, contrato um equipamento que me custa R$6.000 só na Afonso Pena, esse equipamento tem que produzir recursos para que eu possa pagá-lo, senão não significa nada. Então a impressão que nós temos é o seguinte, eu falo como cidadão, viu, B? Na verdade, continua sendo uma indústria. E eu tenho um exemplo, eu como cidadão fui multado numa semana 2 vezes, uma com a minha moto, passei a 51 por hora. Tá na multa, tá aqui, por mostrar, tá aqui, eu vou mostrar pro senhor. E outro, por estar na Afonso Pena no domingo de manhã cedo, com a minha picape, indo fazer meu pedal, também a 51. Janine, não tem uma tolerância de 10%? Tem. Mas então, se é 50 e você passou a 51, essa multa, como é que fica essa multa? Não, na verdade é o seguinte, você tem, pelo Código de Trânsito, você tem a tolerância, em vias de até 100 km por hora, você tem a tolerância de 7 km por hora. Em vias de acima de 100 km por hora, você tem a tolerância de 10 km por hora. Então, nas nossas vias, tem 7 km. No caso dele, por exemplo, se ele foi multado, na multa dele veio a 51, significa que ele passou a 58. Aí, se abate o 7 da tolerância, ele vem para 51. Entendeu? Essa tolerância existe. Então, se você passar até 57, ou em lombada eletrônica é 30 até 37. Então, você tem essa tolerância. Respondendo das botoeiras, esse é o trabalho que eu te falei, esse é o retrabalho que a gente está tendo que fazer devido a esses anos que ficaram aí jogados para as vias, destruiu tudo e agora a gente está fazendo um retrabalho. Botoeiras, nós começamos a fazer um trabalho não só de botoeiras normais, mas botoeiras sonoras, porque a gente tem o deficiente visual, nós estamos fazendo um trabalho junto com o SMAC, Instituto dos Deficientes Visuais, né? Qual o caminho que vocês normalmente utilizam, então, para a gente começar a trabalhar com botoeira sonora, aquela que fica pitando, para o deficiente visual saber o ponto de travessia, horário. Terminal Morenão, como qualquer outro terminal, vai ser colocado também, é um local que você tem um grande número de poderes. Parabéns. Por que Itacolomi tem? Porque foi uma obra recente, na obra recente, a gente já pôs com botoeira, ou seja, a gente está tendo todo um retrabalho, nós estamos reconstruindo essa cidade. Infelizmente, agora a gente está tendo que perder um tempo e gastando dinheiro numa reconstrução de uma coisa que a gente já tinha lá em 2009, 2010, e foi se perdido. Você não falou sobre os radares móveis. Móveis, aquilo sim. que vocês ficam, aquilo ali é uma armadilha que vocês fazem. Você não acha que é muito pouco colocar 50 por hora numa via de saída de cidade, por exemplo, saída de Campo Grande para Cuiabá, saída de Campo Grande para São Paulo, saída de Campo Grande para Rochedo, para Terenos, colocar 50 por hora, não é uma discrepância isso daí, Janine? Eu particularmente acho que não, e quem trabalha com trânsito não é o também que acha você, que não. Não, não é o que você acha, o que a população pede. Na verdade, não é o que a população pede. Você tem que trabalhar tecnicamente, trânsito não é brincadeira. A gente tem estudos que comprovam que cada 10 km por hora que se aumenta na via, se aumenta a gravidade em 30% de um acidente. Eu já falei várias vezes e continuo falando. Querem aumentar a velocidade das vias? Então vamos fazer um estudo e vamos sentar todo mundo na mesa. Todo mundo mesmo. Porque assim, na hora que assinar embaixo, todo mundo vai assinar. Porque na hora que começar a morrer gente na rua e vai começar a aumentar o número de mortos, todo mundo vai ser ocupado junto. Porque assim, eu sei disso. Culpado pelo que acontece. Não, eu sei, B, mas quando você aumenta, eu estou induzindo o cara a correr mais. E Campo Grande já é uma cidade que tem uma velocidade muito alta. Então a gente, na hora que a gente se conscientizar, na hora que a gente
tiver mais educação no trânsito, eu acredito muito que a gente vai chegar nessa hora, você pode começar a reduzir uma série de coisas. Por exemplo, você só lança a mão de um semáforo porque as pessoas não atravessam a educação no cruzamento. Você só lança a mão do equipamento eletrônico porque as pessoas não respeitam. O motociclista que você falou, eu brinco sempre com meus amigos. Eu já fui motociclista e eu quero voltar a ser um dia porque eu gosto muito de moto. Motociclista. Não é motoqueiro não. E eu quero voltar a ser motociclista um dia. Mas a gente percebe muito claramente, em Campo Grande o volume de motos é muito grande. 55% dos mortos são motoqueiros, né? Aqueles motociclistas ou motoqueiros, aqueles de baixa cilindrada, eles correm muito, eles não respeitam sinal, eles não respeitam redução, eles não respeitam motoqueiros nada. morrem por dia em Campo Grande? Eu não tenho esse número aqui agora comigo, mas a gente tem os dados. Eu fui pesquisar. A média de 1,8 mortes por dia de motoqueiros. Você tem, não sei se chega nesse índice todo, mas no GGT a gente tem todos esses números. 55% dos mortos são motoqueiros. Então, assim, é um desrespeito muito grande. Sinal vermelho em Campo Grande é uma piada, ninguém respeita. Você sabe disso, você é motorista, B. Quantas vezes você vê durante o dia, 9 horas da manhã, 2 horas da tarde, em plena Afonso Pena, o cara furando sinal. Ou seja, esse cara, eu falo assim, esse é o infrator quanto mais. O infrator quanto mais é aquele que faz infração sempre. Ele não faz hoje, igual eu, você. Você erra uma vez por ano, ou uma vez a cada 5 anos. É normal, você vai tomar uma multa ou outra. Mas esse infrator quanto mais é esse cara que mata. E esse cara que morre. Entendeu? Eu só tenho medo porque ele mata, né? Um dia ele pode me matar, pode te matar, pode matar um filho seu. Janine, eu vou voltar no negócio não estou satisfeito com o negócio do radar que vocês colocam, escondem o radar. Não, verdade, olha, você sabe que uma vez Campo Grande já se insurgiu contra os amarelinhos, foi um pau lascado por causa dos amarelinhos. Esse pessoal teu da Agetran é super antipático, tratam mal as pessoas. Não são pessoas de bom relacionamento com as pessoas. Os guardas de trânsito são sem educação. Desculpa a sinceridade, mas nós estamos aqui eu estou me colocando não como jornalista, mas como campograndense, como uma pessoa que usa o trânsito. Agora, pegar radar, ficar escondido atrás, como um pistoleiro atrás do toco, para pegar o cara que vem a 51 por hora, isso daí é demais, Janine. Bem, vamos lá por partes aí. Primeiro, eu vou sair aqui em defesa dos nossos agentes aqui. É lógico que qualquer categoria, seja policial, médico, engenheiro, jornalista, você vai ter os antipáticos, você vai ter os simpáticos, né? Sim. E você vai ter os bons, você vai ter os ruins. Claro que nem todo mundo é bom, mas eu tenho uma grande gama de pessoas muito boas que trabalham lá. E assim, também você tem que levar em consideração alguns fatores, né? Todo mundo que para é muito agressivo sempre com eles. Então, é normal que o cara fique meio na defensiva. Segundo ponto, algumas mentiras que criaram na vida da gente, né? Eu falo algumas mentiras que Papai Noel, Coelhinho da Passa Saci Pererê, indústria da multa é uma delas, né? Uhum. E outra mentira que fala, o cara estava escondido atrás da árvore. Não esconde atrás da árvore. O cara está na via e a viatura está do lado. Entendeu? Se você não consegue enxergar a viatura que está ali do lado dele, que é grande, imagina ele que está ali no canto da rua, junto ao meio-fio, né? Porque ele não vai ser atropelado, né? Ele vai estar com o equipamento ali. Esse equipamento não é só a Agetran que tem. A Agetran tem o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar tem o Detran tem Então, assim, você tem várias equipes trabalhando e nisso aí. Eu morei algum tempo em São Paulo. E eu morava em Jundiaí e eu trabalhava em Cajamar, que é uma cidade que fica na Grande São Paulo. Todo dia eu pegava a rodovia, andava de cerca de 22, 25 km de rodovia. E todos os dias na rodovia tinha equipamento eletrônico, o radar, né, que vocês falam. E lá é diferente. Lá não fica o agente, né? E eu posso fazer isso aqui, mas eu não faço porque eu acho que isso é muito ruim. Você pode montar o tripé com o equipamento no cantinho ali e deixar ele. Ele é capaz de pegar 3, 4 vias ao mesmo tempo. A gente não faz isso, a gente deixa manualmente, a gente pede para encostar a viatura do lado. Daquela coisa da transparência, o cara enxergar a viatura, o cara saber que a gente tá na via. Lá em São Paulo não, eles põem o equipamentinho lá junto ao guarda-reio, o guarda-reio dessa altura, o equipamentinho fica só a cabecinha por cima do guarda-reio, você nem vê. E não tem sinalização nenhuma falando aqui, é fiscalização eletrônica. E todo mundo respeita. Mas, Janine... A hora que a gente começar a respeitar, eu acho que você pode começar a diminuir. Por exemplo, eu odeio quebra-molas. Vou falar bem pra você. É um negócio assim que é terrível você botar quebra-molas na cidade. Mas tem situações que você é obrigado a lançar mão de um quebra-molas.
Eu falo, quanto mais quebra-mola, mostra a educação, mostra a educação da nossa cidade. Quanto mais quebra-mola, menos educação. Eu quero chegar o dia que eu vou começar a remover esses quebra-molas, né? Que a educação da gente comece a avançar. Olha, é uma luta em glória, grande claro. sonho. A Lisiane Berrocal está dizendo aqui, tô com o motorista do Uber aqui do lado e ele concorda, diz que são mesmo muito mal educados, são péssimos, mesmo se tem gente boa, mesmo que tenha gente boa, os agentes para multar ficam escondidos. O Fernando do Oliveira 1 está perguntando também, por que eles ficam escondidos para multar? Quer dizer, isso é mentira, né, velho? Isso é mentira, ninguém fica escondido. O agente tá no meio da rua. Mas eu já peguei, indo ali pro shopping Parque dos IPs, cara escondidinho atrás da árvore lá. Mas não fica atrás da árvore, ele tem que ficar na via, não tem como ele ficar na árvore que tá lá no canteiro. Deixa eu falar aqui, fazer uma intervenção com o presidente, José Bruchor. Nós temos um grupo de WhatsApp com mais de 200 motociclistas. Nós, no sábado, vamos nos reunir num local, onde, inclusive, vai participar dessa reunião o Capitão Contar, que é o deputado motociclista, e nós todos reclamam nesse grupo das multas que recebem ocultas. Então, se tem num grupo de 200 pessoas reclamando, vamos para uma reunião no sábado, para discutir esse assunto, significa que existe. Pode ser que o senhor, na sua boa intenção, a sua viatura sai da Getran para fazer um determinado trabalho numa avenida tal, mas chega lá, o seu funcionário, o seu guardinha, ele se esconde e taca a multa. Eles ganham por isso é verdade. Não existe isso. Isso é outra lenda criada, né? Quanto mais multa, mais ele ganha. Isso é lenda, né? Isso aí eu enquadro do Saci Pererê do Coelhinho da Páscoa. Sérgio Cruz, vamos lá, Sérgio. Telefones não param, pessoal participando. Vamos lá, Sérgio, tem uma pergunta aí? Não, o que eu queria saber é o seguinte. Essa sinalização eletrônica ou não, sinalização convencional, obedece a um plano geral um plano diretor de trânsito de Campo Grande ou ela é feita assim meio de improviso? Tá? Não tem nada de improviso. Como eu te disse, né? A gente trabalha muito com estatística de trânsito, né? Então a gente sabe, hoje eu falo sem medo de errar, Campo Grande, se não for a melhor estatística de trânsito do país, ela é uma das 3 melhores. Nós trabalhamos hoje, nós temos um grupo que chama GGIT, até convido a vocês a participarem das reuniões, se vocês quiserem. É o Grupo de Gestão Integrada de Trânsito, que já funciona há alguns anos na capital. Envolve todo mundo, envolve o Batalhão de Trânsito da PM, a Getran, o Detran, o SAMU, a Secretaria de Saúde do Estado, a Secretaria de Saúde do Município, PRF, PRE, o AB, Secretaria de Educação. Então a gente tem um grupo muito grande, por isso que eu falo que a gente tem uma estatística muito boa. Normalmente essas cidades que falam, aqui nós somos maiores e morre menos gente do que Campo Grande, mentira, eles varrem os mortos dele para debaixo do tapete, a gente não varre os nossos. A gente sabe exatamente, se o senhor se acidentar hoje e daqui 6 meses, se o senhor for internado nas casas, 6 meses o senhor venha a falecer, eu sei, porque a Santa Casa ela integra o GGIT, a Secretaria de Saúde integra o GGIT, então os nossos mortos são reais. Então, quando a gente fala nós temos 8, nós temos 8. Se nós falarmos que nós temos 6 ou 12, 6 ou 12. E agora, a partir desse ano, nós começamos a incluir também o anel viário, os mortos no anel viário, que isso não era computado antes. Porque o anel viário já começou a virar uma grande avenida do município, né? Aquilo que a gente estava falando lá fora, né? A cidade se expandiu, o anel viário era Nazarã, Ceará, passou para lá e já está pequeno, já tem que aumentar mais, né? E ali já virou uma grande avenida. Então começou a morrer gente no anel viário. Agora pessoas da cidade, não é mais o viajante, não. É o pessoal da cidade, porque ele está usando como uma avenida já. Ô Janine, o Ademir Machado, que está te acompanhando pela viamorena.com, está falando o seguinte: é um bagre ensaboado. Ele encanta com a sua lábia e não responde as perguntas. Você acha que eu acho até que você tem dado algumas satisfações aqui boa. O Guga Bantini, B de Paula, pergunta para o senhor Janine por que o radar está atrás de uma placa aqui na Avenida Capital. Radar atrás de placa? Como assim, Avenida né? Capital. Como assim, radar atrás de placa? Está no meio da via, lá bem aparente. Suélio Maia Santana, Sueli deve ser, né? Manda ver para nós a situação das 3 barras, está um caos. O Lúcio Santos, atenção, senhor prefeito, acho que o senhor está mal assessorado nessa AGETRAN. O secretário, ele fala muito, mas as coisas que são feitas na prática
são completamente diferentes. Quer dizer, eu acho assim, hoje o senhor já sabia que o senhor vinha aqui e a coisa não seria agradável, né? Por exemplo, é permitido avisar no Zap onde estão os radares? Olha, não tem nada que impeça. Não tem nada que impeça e não tem como você controlar os Zaps de todo mundo, né? Isso aí cada um faz o que quer e bem entende. Deus deu livre-arbítrio para todo mundo, é isso aí, né? Ô Janine, você já morou do lado de uma lombada com sonorizador, que é a coisa mais nojenta? Eu gostaria de ver quem que inventou essa desgraça, que eu gostaria de xingar ele aqui. Sabe, aquela tal de lombada com sonorizador. Aquilo ali é o cara que faz aquilo lá. Todas as vezes que eu passo naquilo lá, eu moro do lado de uma. Aquilo ali... Sonorizador na via? Aquela que o carro passa e faz aquele barulho. Aquilo lá, todas as vezes que passa um carro lá, eu xingo a mãe do cara que fez aquilo. Por que vocês não acabam com aquilo lá, não faz radar? Ali na Alberto de Araújo Arruda. Por que vocês não acabam com aquilo lá? Alberto de Araújo. Arruda. Aquela que ela vai sair... Não, Alberto de Araújo sei qual que é, ela na Mato Jacinto. Ela vai sair do lado vai passar do lado do Açaí. Não, eu sei, a avenida eu sei qual que é. Eu só não estou lembrando esse sonorizador, eu não estou me lembrando. A avenida que aquilo ali é uma desgraça. Aquilo ali, eu vou verificar aquilo ali não tem quem aguenta. Eu vou verificar para você o que é. É Suélio, né? Suélio, tá bom. Eu vou verificar para você, eu não me lembro de cabeça. A avenida eu sei qual que é, aquela da Mato Jacinto. Aquilo ali você está dormindo, passa, e sempre passa. Um carro, você acorda e fala, pô, estão invadindo minha casa. E não é. É um desgraçado passando ali naquela outra desgraça que é aquilo lá. Eu vou verificar para você ver. Essa eu não me lembro mesmo. Seu Sérgio, o senhor está prestando tanta atenção. Tem alguma pergunta a mais aí? Não, estou satisfeito com as respostas. Bom, Janine, bom, nós já avançamos, são 8h12, mas com você a gente fica aqui porque a audiência nossa hoje está lá em cima. Ninguém bateu tanto recorde de audiência aqui quanto você, porque claro, o assunto é polêmico, né? Assim, é a primeira vez que eu venho aqui, até te falei no começo da entrevista, primeira vez, não conhecia aqui o estúdio de vocês, mas está à disposição, viu? Se quiser chamar a gente aqui para vir, para esclarecer, eu acho ótimo poder falar com as pessoas, porque a gente vai tirando esse conceito errado que as pessoas têm, entendeu? Claro que nem todo mundo vai falar, não concordo com você, eu não estou aqui, né? Não concordar nem com Jesus Cristo, vai ser comigo, mas a gente quer esclarecer, a gente quer mostrar o trabalho da gente, não tem nada a ver com isso que falam. É um caça-níquel, não sei o que, nada a ver. A gente quer reduzir o número de mortes. Eu não quero morrer, eu não quero que você morra, não quero que minha mãe morra, não quero que seu filho morra. Janine, a gente quer reduzir esses números. Janine, esse é o grande trabalho a ser feito. Ali nessa rodovia de fronte ao MS Gás, tem 1, 2, 3, 4 semáforos. 4 tempos para você parar. Aquilo ali é uma discrepância. Eu queria pegar você, colocar no meu carro e levar você lá para você ver se aquilo é necessário. Aquilo nunca teve batida ali, aquilo nunca teve problema, mas vocês exageraram. Vocês colocaram... Tá sobrando semáforo lá na Getran? Como é que tá? Na verdade, sim. Vocês da imprensa, eu sempre falo assim, vocês contam o semáforo, assim, pro grupo focal, né? Tem um grupo focal, é um semáforo, tem 2, na verdade a gente fala conjunto semafórico. Mas que conjunto? Quando a gente fala, por exemplo, você pega uma rotatória, tem lá 8 grupos focais, também um conjunto semafórico, porque ele cuida de um cruzamento só. Aquele ali ele cuida de um cruzamento, aquela Avenida Centáurea, a Avenida Centáurea que vem da Afonso Pena, sai ali. Ali era um local de grande perigo. Ali é uma avenida muito, muito veloz. Muito veloz. De frente ao MS Gás. De frente ao MS Gás. Você tem a Avenida Central, passa dentro da Cidade de Jardim, vem da Afonso Pena, da Cidade de Jardim, e ali é muito utilizado aquela conversão ali. Então, mas se você parar ali na Avenida Centáurea, já tá bom, você pôs um antes, 50 metros depois você pôs outro, aí você pôs outro, e aí você pôs outro. É um festival, eu falo que aquilo ali é o Triângulo das Bermudas. Não é tudo isso, não. Na verdade, você tem dois focos. Não só. Não fecha outro também. Não. É um controlador só. Um fecha primeiro, depois depois fecha outro, aí você vira para retornar na avenida, fecha outro, e aí você vira e pega outro fechado. Quando você retorna, sim, ali tá dando, ali que não tinha, tá dando engarrafamento. No sentido da via, não, ele abre junto. Sim. Quando você faz o retorno é normal, você virou, você vai estar fechado porque a outra via vai estar aberta, isso é normal.
Janine, está sobrando o semáforo lá? Eu queria que tivesse sobrando dinheiro, viu, B? Queria que tivesse sobrando dinheiro para poder fazer mais coisas, né? Pelo amor de Deus, você não tem medo de travar a cidade não andar mais? Não, na verdade não, B, porque assim, algumas coisas que as pessoas às vezes não vão acompanhando, não vão sabendo, e aquela coisa, vai formando preconceito. Por exemplo, Campo Grande lá em 2010, 2011, a gente conseguiu fazer onda verde em algumas vias da cidade. Isso se perdeu tudo. Isso é legal. Isso se perdeu tudo. Agora nós conseguimos refazer isso aí. Se você andar, eu vou te falar, Calojas, 14 não porque está em obra, Calojas, 13, Rui Barbosa, Pedro Celestino, Padre João Cripa, 13 de junho, Antônio Maria Coelho, estamos mexendo na Mato Grosso, Afonso Pena ela tem algumas paradas, porque vindo de Canteiro Central você não consegue fazer uma onda verde perfeita, Fernando Correia, vão mexer na Zarã, vão mexer na Júlio Castilho, todas essas têm onda verde. Se você andar em torno de 40, 45 km por hora, você vai pegar uma sequência aberta. Só que a onda verde, é aí que eu falo sempre, né? Você tem que entender para você não falar mal do equipamento. São duas coisas que tem que funcionar. Primeiro, o equipamento tem que estar certinho, tem que estar sincronizado a abertura para eles. Sim. É a parte do equipamento. Segunda parte, o motorista. O motorista ele tem que andar naquela velocidade. Se ele Qual andar é a velocidade? em torno de 40, 45 por hora, em média, você vai pegar toda a sequência aberta. Se você andar 25, 20, como a gente viu muitos andando, lógico, você vai passar 2 semáforos, no terceiro já fechou. E se você quiser andar 70, 80, você vai passar um no outro, já fechou. Então você tem que andar numa velocidade média. Ele é programado para aquela velocidade média. Então são os dois componentes, a máquina e o motorista. Esses dois componentes funcionando bem, você vai andar na onda verde. Quer dizer que se eu pegar Mato Grosso a 45 por hora, eu vou... A Mato Grosso, avenidas de canteiro, quando você tem um canteiro central via de mão dupla, você não consegue fazer a onda verde perfeita, diferente de uma via de mão única. Por exemplo, você pegar um Antônio Maria Coelho, você vai sair da Calojas, andando em média de 45 por hora, você vai pegar uma sequência aberta. Funciona muito bem. Você vai pegar uma sequência aberta, tudo certinho. Em avenidas é diferente porque as quadras são diferentes. Então essa quadra de 120 metros, essa outra tem 90, então você não consegue fazer com que este carro e este carro andem ao mesmo tempo. Então você sacrifica de um lado, depois sacrifica do outro para conseguir pelo menos ter no máximo 4 paradas. Tal. Mato Grosso, o que a gente fez? Como o Antônio Maria Coelho sobe e ela já ficou perfeita, então a gente favoreceu a Mato Grosso descendo. Então sempre falo para todo mundo, você vai subir, suba pelo Antônio Maria Coelho. E a Mato Grosso, como você tem um fluxo grande de transporte coletivo na descida, então a gente favoreceu a descida da Mato Grosso. A subida vai estar um pouco sacrificada, mas a gente favoreceu a descida. Porque Antônio Maria Coelho faz a subida e a descida você tem um transporte coletivo e você desce muito bem. Janine, olha, são 8 horas e 17 minutos, nós avançamos o máximo, e ainda é pouco. Ainda é pouco. Mas eu quero te parabenizar, porque é claro que a gente muitas vezes é duro quando o assunto é polêmico, não tem nada contra você, mas tem contra o trânsito que estão fazendo em Campo Grande. Eu juro por Deus que eu não gostaria de ver Campo Grande como você está deixando ela. Não concordo, mas de qualquer forma eu quero te agradecer de você ter vindo aqui. Foi muito bom. Muita gente, como eu também, se esclareceu diante de tudo isso. E parabéns porque eu te provoquei, eu fiz uma provocação para você ao máximo, para você perder o equilíbrio e não conseguir. Eu estou frustrado. Na verdade, eu que agradeço. Esse espaço é muito importante para a gente. Assim, eu gosto muito de falar com as pessoas e assim, a rádio atinge muita gente. Sim, é muito legal. É claro que o trânsito é muito polêmico, dá muita controvérsia. Um aceita, outro não gosta. Às vezes o mesmo assunto você adora e ele detesta. Então, mas a gente trabalha sempre muito tecnicamente, né? Eu sei que muitas coisas que a gente vai fazer as pessoas não vão gostar, mas eu sei que o objetivo é um bem maior. Eu quero chegar lá na frente com a Campo Grande bem melhor pra gente. Bem melhor mesmo, sabe? O objetivo da gente, como eu disse, é a utopia do número de mortos zero, né? Mas a gente batalha sempre nisso. E assim, estou à disposição, B. Sempre que você precisar, chama a gente vem, a gente gosta de participar, gosta de falar, a gente sabe que as pessoas gostam. Toda vez que a gente vai na rádio é a mesma coisa, chega muita coisa, porque assim, trânsito mexe com a vida de todo mundo. Sim, é você claro. Saiu de casa hoje, você pisou na rua, pé, de carroça, de bicicleta, de carro, do jeito que você tiver, você está no trânsito. E uma coisa que eu sempre peço para as pessoas, façam a sua parte. Porque assim, param de empurrar para os órgãos de trânsito e falar assim, não, o AGETRAN tem que se virar, o DETRAN tem que se virar. Cara, não, se você fizer a sua parte, o Sérgio dele, eu a minha, se todo mundo fizer um pouquinho, a gente vai ter um trânsito melhor. Não adianta, nós não vamos vencer sozinho. A gente sempre vai ser o antipático da história, nós não vamos vencer sozinho. Todo mundo procure ajudar, né? Por exemplo, esse motociclista vive furando sinal, que vive passando no cantinho da lombada para escapar, essas coisas. Vamos pensar
que, né, você está ajudando a sua família. Sim, né? é claro. Porque você é esperto, mas de repente a sua mãe anda mais devagar, ela pode ser atropelada por um motociclista ou um motoqueiro, amigo seu. Entendeu? Então vamos respeitar um pouquinho mais, vamos fazer a nossa parte. E a gente vai ver juntos. Não esquece do sinalizador lá. Eu vou olhar, eu não me lembro mesmo disso aí. Eu ando louco para saber quem fez aquilo, que eu gostaria de xingar, mas não sei quem fez aquilo lá. Eu vou olhar lá. Tá bom, Janine, muito obrigado. Leva um abraço ao seu pessoal. Não é que nós não gostamos, na verdade, nós somos brasileiros. Brasileiros não gostam de ordem e nem de progresso. Duas coisas que a nossa raça não gosta, detesta. Muito obrigado. Caetano, rapidinho. Crie hoje nas redes sociais o WhatsApp é uma grande ferramenta. Crie um número para reclamações e sugestões. Urgente, tem? Mas divulga. Não, tem que ser um WhatsApp. Para que você possa então mandar a sugestão, como eu fiz aqui, para que a população inteira possa interagir diretamente. E o senhor pega lá um assessor, coloca lá e filtra isso. Vai ser fantástico, o senhor vai ter uma grande ferramenta em prol da nossa sociedade. Grande abraço, bom dia a todos. Janeiro, o pessoal continua malhando o teu pessoal de a fiscalização do trânsito. Teu pessoal está igual os amarelinhos, reviver os amarelinhos. Mas não é, B. O pessoal está muito ruim no conceito do povo. Naquela época que você falou que teve problema, realmente foi um problema de gestão, né? O jeito que colocaram eles, que impuseram o ritmo de trabalho deles, levou aquilo, né? Na época, quando foi até o Dr. Rudel, quando assumiu a Getran em 2009, eu vim trabalhar, eu fui diretor de trânsito nessa época, e foi nessa época que trouxe tudo de volta. Eu falei, peraí, gente, a gente tinha perdido o relacionamento com todo mundo, a Getran não conversava com ninguém nessa época, não conversava com a Polícia Militar. Estamos caminhando para isso de novo, viu, Janine? Não, hoje a gente tem um relacionamento muito bom com todos, né? Lógico. Internamente. Não, com todos os órgãos, instituições, não tinha essa conversa. Hoje não, hoje, claro que aquele cara que é notificado, que recebe uma multa ou conversa com a gente, esse cara sempre vai ficar com raiva do agente, né? Sempre que você é multado por alguém, você fica com raiva desse alguém, né? Então existe isso, mas a gente procura sempre trabalhar isso para que isso não aconteça, porque é muito ruim, esse retorno é muito ruim. A gente não quer colocar a cidade contra a gente, na verdade a gente é um parceiro da cidade, não é um inimigo da cidade, e as pessoas às vezes enxergam como um inimigo, isso é muito ruim. Isso cria um passivo político. Sim, é aquilo que eu disse, a gente não é que a população enxergue a gente como Cláudio inimigo. do Aero Rancho pergunta o que dá mais lucro para o Estado, um quebra-mola ou a indústria de multa? Juvenil do bairro Taquarussu coisa de sempre, né? pergunta se é responsabilidade da Getran de colocar passarela na Ernesto Geiser. Depende de que passarela que ele está falando. Passarela sobre a via seria a Secretaria Fernando de Oliveira pergunta se tem condições de colocar semáforo na saída do... Eu acho que semáforo é falta de educação de motorista. Pô, sinaliza, vai passar gente, breca essa pinóia desse carro e... Não é verdade? Mas infelizmente a falta de educação é muito grande. Falta de educação de motorista. Meu sonho é um dia que eu vou começar a retirar os quebra-mola da rua, porque isso é educação. Não. Meu sonho é um dia que eu posso tirar um semáforo daqui, porque respeito. Eu não preciso mais ter essa lombada eletrônica aqui, esse radar aqui. É o sonho da gente, entendeu? Mas como vai educar esse motorista, Janine? Olha, a criança e o adolescente que ainda está na escola, a gente tem a divisão de educação, a gente trabalha muito com isso, o Detran trabalha muito com isso, para a gente tentar fazer com que essa criançada e esses adolescentes cresçam motoristas melhores do que nós. O nosso pessoal, a gente dá curso nas empresas, a gente trabalha muito em educação de trânsito e tal, mas aquela coisa, alguns captam isso muito bem e melhoram, outros não. Outros, infelizmente, eles só vai na hora que ele se confrontar com o policial militar na rua, com a PRF na rodovia, que ele vai começar a entender, infelizmente. Mas os melhores, eles captam bem e começam a se educar. Na verdade, você passou no teste, ô Janine. Obrigado, velho. Eu pensava que você fosse ficar irritado, mas você não se irritou. Parabéns pela sua profissão, a gente respeita muito, a gente tem um carinho especial por vocês. Às vezes até exageramos aqui nas coisas que a gente comenta, mas a gente no fundo sabe que por trás de todas essas coisas que a gente não gosta, que a gente critica, existe um grande profissional, existem profissionais trabalhando para a segurança da gente, que a gente não liga muito para isso, não gosta muito disso. Mas parabéns. Muito obrigado pela sua presença. Leva o nosso carinho ao pessoal da Getran. Vou levar sim. Obrigado e sempre à disposição aí. Obrigado. Caetano, um abraço.